Queridos irmãos, a graça e a paz. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 8. Versos 31 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Graças te damos, ó Deus, mais uma vez pelo privilégio de estarmos reunidos em tua casa, em tua presença, com o propósito de prestar-lhe o culto que só a ti é devido. Te louvamos pelos hinos que foram entoados, ó Deus, pelos momentos em que sentimos o teu poder e a tua graça em nossas vidas nesta noite. E te louvamos, ó Deus, pela leitura da tua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco e aplique a tua palavra aos nossos corações pela ação do teu Espírito. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Podei-vos assentar, irmãos. Meus queridos irmãos, o capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos é uma das passagens das Escrituras que se destacam pelo conforto e segurança que trazem ao coração daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Nestes versos finais deste maravilhoso capítulo, Paulo apresenta uma conclusão das proposições teológicas tratadas anteriormente em sua epístola, especialmente em relação às afirmações que ele faz a partir do verso 26 até o verso 30 deste capítulo. Fundamentado nessas realidades, na segunda parte do verso 31, Paulo declara uma verdade que permeia toda a Escritura no que diz respeito
a nossa salvação e a nossa vida de comunhão com Deus. Veja o verso 31, a segunda parte. Se Deus é por nós, quem? Se Deus é por nós, vejam, irmãos, que neste verso Paulo apresenta um princípio que chamou a atenção dos reformadores no século XVI. É um princípio que ficou conhecido pela frase latina Deo pro nobis. Deo pro nobis, ou Deus pro nobis, como aparece na tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata latina, significa Deus é por nós. Deus é propício a nós. No contexto anterior, Paulo nos revela que os eleitos de Deus vivem uma era em que as realidades espirituais se interpolam. Vejam comigo o verso 19, depois o verso 22 e 23. Ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, verso 22, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O reino de Cristo se interpõe com a presente era, de forma que os cidadãos do reino, os cristãos, são cidadãos de um reino espiritual e invisível, vivendo ainda em um mundo dominado pelo pecado. Como corpo, a igreja vive a tensão entre o já e o ainda não. Os reformadores entendiam pelas Escrituras que o cristão, mesmo vivendo neste mundo, vivendo esta tensão, poderia ter a plena certeza do favor divino em relação à sua salvação final. Tal convicção se fundamenta nesta frase, Deo pro nobis. Nas palavras dos profetas, ao Senhor pertence a salvação. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. A origem da segurança da igreja não reside no fato de que nós sejamos por Deus ou que nós estejamos do lado de Deus. Pelo contrário, Deus é que é por nós, Ele é quem está do nosso lado. É importante observar, irmãos, que tudo que Paulo está afirmando aqui diz respeito apenas àqueles que depositaram a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja o verso 28 deste capítulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta promessa é, portanto, para nós, que cremos na pessoa bendita do Senhor Jesus. E a partir dessa ideia central, Deus ou Deo pro nobis, Paulo desenvolve implicações teológicas para enaltecer e assegurar a nossa fé diante dos seus adversários, dos adversários da nossa fé. Nesse mundo caído, a igreja só encontra descanso e plena segurança no amor eterno e leal de Deus. Vejam os primeiros versos 31 e 32 do texto que lemos. Para o apóstolo Paulo, quais são as implicações de Deus ser propício a nós?
Vejam que Paulo inicia a segunda parte do verso 31 com a expressão se. Isso não significa que Paulo está colocando em dúvida a sua ideia principal. Paulo aqui está usando uma linguagem da lógica que chamamos silogismo condicional ou silogismo hipotético, onde há uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão inevitável. E ele lança a primeira premissa: se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. A segunda premissa: Deus é por nós, como ele mesmo mostrou nos versos anteriores. Logo, a conclusão inexorável de Paulo é que ninguém pode ser contra nós. A conclusão inevitável do favor divino direcionado aos cristãos não é a falta de adversários, mas a impossibilidade de serem derrotados por eles, quem quer que sejam. O verso 32 apresenta a primeira implicação dessa verdade. Uma vez que Deus é por nós, Ele mesmo supre em Cristo tudo o que nós necessitamos para a nossa salvação e para a vida cristã. Verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A palavra poupar, na tradução grega Septuaginta, é a mesma utilizada pelo anjo do Senhor quando ordenou a Abraão que imolasse seu filho Isaque sobre o monte Moriá. Quando Abraão estava prestes a sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor bradou do céu: Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças. Pois sei que temes a Deus, porquanto não me negaste. Aqui aparece essa palavra. A palavra feidomai. E não me poupaste o filho, o teu único filho. Deus poupou o filho de Abraão. Deus, no entanto, não poupou o seu próprio filho. Um comentarista bíblico, ele descreve essa ação de Deus da seguinte forma, abre aspas: Deus, o juiz, tem um filho único, que lhe é preciosíssimo. Esse filho nunca cometeu sequer um pecado. Tudo fez, ou melhor, tudo quanto fez foi do agrado de seu pai. Todavia, sobre esse precioso e amado filho, Deus agora pronuncia a sentença que nós, transgressores da lei, merecíamos. Não apenas isso, irmãos, a expressão não poupou no grego significa também que o Supremo Juiz não abrandou a pena sobre o seu filho. A terrível e justa sentença que era nossa foi executada sobre Cristo em toda a sua extensão e severidade. O Filho de Deus foi moído e esmagado pelos nossos pecados, como diz o profeta Isaías. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele
ferido. Isaías capítulo 53. Como eu disse ontem, irmãos, o Senhor Jesus Cristo bebeu cada gota do cálice da ira de Deus, que do contrário seria derramada sobre nós. Quando Pedro afirma que Cristo desceu ao Hades, Pedro está se referindo ao último estágio de humilhação do Senhor. Ele está afirmando que o Senhor sofreu as agruras e dores infernais, tanto no seu corpo como na sua alma, por nós. Por que aprove a Deus não poupar o seu único filho? Por causa do seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, a história da salvação nas Escrituras nos mostra Deus exaltando e destruindo reis e reinos, Deus movendo terra e céus, e como se não bastasse, Deus imolando o seu próprio Filho para salvar aqueles que Ele amou antes da fundação do mundo. A conclusão lógica e inevitável de Paulo é: se Deus não poupou o seu único Filho, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Vejam que o raciocínio é do maior para o menor. E a expressão todas as coisas se refere a tudo que pecadores como nós precisam para a salvação. E todas as graças espirituais para a nossa vida cristã. Após Adão falhar em cumprir os requisitos do primeiro pacto, o pacto de obras, Deus assume o munus, ou o encargo, de cumprir por nós e em nós, ou seja, fora de nós e dentro de nós, todas as exigências necessárias para a nossa salvação e para a nossa plena comunhão com Ele. Na nova aliança, Deus nos prometeu um coração de carne. Deus prometeu colocar ou implantar a sua lei em nossos corações e fazer com que andemos nela. A salvação é um ato unilateral de Deus. É Ele quem salva. Nós somos apenas objetos desse amor, objeto desta graça que o Senhor nos concede. Deo pro nobis é a certeza de que Deus não apenas nos dará bênçãos espirituais, mas também Deus nos proverá de igual modo de bênçãos temporais, na medida em que essas bênçãos temporais nos auxiliam na nossa caminhada neste mundo. Deus nos dá aquilo que precisamos. Veja o que o autor diz em Hebreus: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E o autor aos Hebreus conclui assim: assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Deus por nós é a certeza de que nada nos faltará. Como diz o salmista: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus provê tudo o que precisamos. Essa é a primeira consequência lógica de Paulo no texto para o Deo pro nobis. Deus supre todas as nossas necessidades. Mas a segunda certeza que Paulo apresenta como implicação de termos Deus ao nosso lado é a certeza de que os nossos pecados e as nossas falhas não podem mais nos condenar. Veja o verso 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Percebam, irmãos, nesses versos, que Paulo faz uma inversão proposital. Ele coloca a justificação dos crentes antes da morte de Cristo. É algo inusitado na teologia paulina. Mas Paulo faz isso de propósito para demonstrar que já no início do processo contra nós, na acusação, Deus já pronunciou o seu veredito. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. As acusações perdem o valor uma vez que Cristo morreu, ressuscitou e intercede por nós. A condenação é uma impossibilidade, uma vez que o juiz já nos justificou e já nos declarou justos. Paulo está afirmando na segunda cláusula que, ao morrer na cruz, Cristo já antecipou o julgamento divino. Quem os condenará? Veja o verso. É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Boa parte do trabalho do nosso adversário está em nos acusar das nossas faltas. Boa parte do trabalho do diabo é acusar o cristão. Olha o que você fez. Que vergonha. Você não é digno de ser chamado cristão. Você não é digno de se assentar à mesa do Senhor. E de fato, irmãos, a palavra no grego para diabo é diabolos, que significa difamador, caluniador, acusador. Em Apocalipse 12:10, ele é o dragão, ou a antiga serpente, que é chamada de acusador dos nossos irmãos. De fato, ele não precisa ficar inventando pecados na nossa cabeça. Na maioria das vezes, ele nos acusa de pecados reais, de faltas que nós cometemos. Porque não há nada mais paralisante na vida do cristão do que possuir uma consciência acusadora e que não reconhece o pleno perdão de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que mais paralisa o crente são as acusações na sua mente. Antes da sua conversão, Lutero passava horas no confessionário a confessar as suas faltas. Na sua biografia nós aprendemos que às vezes ele gastava 6 horas do dia no confessionário, confessando pecado por pecado, para que pudesse aliviar a sua consciência. Certa vez perguntaram a Lutero: Lutero, você ama a Deus? Ele diz: amar a Deus eu odeio. Lutero via Deus como um juiz severo nos céus, que gastava todo o seu tempo procurando falhas na sua pessoa. Até o dia em que Lutero abriu esta carta que está diante de nós. E ele descobriu que o cristão é justificado pelos méritos de Cristo, imputados a ele pela fé somente. Naquele momento, a alma de Lutero foi inundada de paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento, como diz o apóstolo Paulo. Deus por nós, irmãos, significa que Ele não permitirá e não aceitará nenhuma acusação contra nós, uma vez que a nossa dívida já foi paga. Deus trocou os nossos trapos de imundícias pelas vestes gloriosas da perfeita justiça de Cristo. E uma vez que agora a justiça de Cristo é nossa, qualquer acusação contra nós é, na verdade, uma acusação contra a justiça do próprio Filho de Deus.
Acusar um crente é um exercício de futilidade, uma vez que o juiz já o declarou justo. Veja, irmãos, no verso 34, que Cristo sofreu o castigo que era nosso. Hipoteticamente, se alguém quiser nos condenar, terá que invalidar a morte do Senhor ou crucificá-lo novamente. Isso é impossível, uma vez que ele ressuscitou e está sentado à direita do Pai nos céus. É isso que Paulo está tratando aqui, irmãos. Em todo esse capítulo, veja o verso 1 desse capítulo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Paulo está refletindo aqui, ou melhor, os versos 34 e 35 refletem o que Isaías diz no capítulo 50. Perto está o que me justifica, quem contenderá comigo? Aproximemo-nos juntamente, quem é o meu adversário? Chegue-se a mim, eis que o Senhor me ajuda, quem há que me condene? E os leitores de Paulo, entendendo tudo isso que ele está falando nesses versos, até o verso 34, os leitores poderiam se indagar, tudo bem, Deus é por nós, estamos justificados, estamos na presença de Deus, mas se Deus deixar de ser por nós? E nos versos seguintes, Paulo fecha a sua linha de raciocínio de uma forma maravilhosa. Ele fecha com chave de ouro. Veja os versos 35 e 39. Nessa última parte, o apóstolo enumera inimigos que os seus leitores poderiam imaginar separá-los de Deus. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? É interessante observar que Paulo está se referindo a coisas inanimadas. Perseguição, fome, angústias. No entanto, no original grego, Paulo utiliza um pronome neutro. Quem? Ele não diz assim, o que nos separará? A nossa tradução é muito boa. Veja o início do verso. Quem nos separará? Ele não diz assim, o que nos separará? Ele diz quem. Por que Paulo faz isso? Paulo está personificando realidades inanimadas, como se fossem adversários pessoais que poderiam nos afastar da presença de Deus, que poderiam nos separar do Senhor. E vejam que ele responde à primeira pergunta com a segunda pergunta retórica. O que Paulo está dizendo é que se Deus é por nós, nenhuma dessas realidades podem erguer uma barreira entre nós e o amor de Cristo. A lista apresentada por Paulo não é exaustiva, mas de fato, o que o apóstolo quer dizer é que se você é um cristão, nada, nem você mesmo pode frustrar o desígnio de Deus em fazer-te alvo do seu amor. Nem você. Percebam que Paulo aqui se refere ao amor de Cristo e ao amor de Deus que está em Cristo. Verso 39, ele fala isso. O que está implícito aqui não é a expressão frágil e inconstante do nosso amor por Cristo nesta vida, mas ao amor que está no coração daquele que é o próprio amor, um amor invencível e leal. O nosso amor é verdadeiro, mas neste mundo ele é imperfeito e ele é vacilante. O amor de Deus, não. A imutabilidade é um dos atributos incomunicáveis de Deus. E por isso o seu amor é um amor eterno. Malaquias diz o seguinte: porque eu, Senhor, não mudo.
Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deuteronobis, irmãos, significa que jamais seremos privados do amor de Deus em Cristo. O Senhor jamais permitirá que algo se interponha entre nós e o seu maravilhoso amor. Os versos 36 e 37 nos afirmam que o favor de Deus não permitirá uma derrota sequer. Vejam verso 36 e 37. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo afirma que a vida cristã neste mundo é uma vida de luta constante. Somos entregues à morte o dia todo. Não é surpresa que os cristãos sofram perseguição como cidadãos de um outro reino. Não é surpresa a perseguição que ocorre ao redor do mundo em relação aos cristãos, porque nós somos cidadãos de outro reino. Escrevendo aos Filipenses, Paulo diz o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Na mente do apóstolo, padecer por Cristo não é sinal do juízo de Deus, mas um privilégio e uma graça. É nesse sentido que ele desdenha dos seus adversários, afirmando que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. A palavra vencedor no grego é nikao. Paulo utiliza um superlativo dessa palavra aqui no grego. Ele utiliza hipernikao. E a tradução latina desse termo é melhor ainda, supervíssimos. Somos super vencedores, não é um 7-1, é 30-0, irmãos. Somos mais do que vencedores. O que o texto está dizendo é que a força que contamos da parte de Deus é muito superior à força dos nossos adversários. A ideia é que em cada batalha, no fim do dia, nós vencemos, porque Deus é por nós. Não apenas ficamos prostrados por tantos males e desalentos, mas até mesmo nos gloriamos na cruz, como diz Theodor Beza, um teólogo calvinista do século XVI, que juntamente com Calvino fundou a Academia de Genebra, que hoje é a Universidade de Genebra. Supervíssimos, irmãos, significa que lutamos sempre, no entanto, vencemos sempre, com uma margem tão ampla, a ponto de nos regozijarmos nas pelejas. Em cada dificuldade que o cristão enfrenta neste mundo, ele tem a certeza do amor de Deus sobre a sua vida. Segundo o texto, e esse é o sentido do texto, algo que nossos inimigos nunca conseguirão fazer: separar-nos do amor de Deus. E Paulo agora conclui, verso 38 e 39. Paulo extrapola a lista de adversários. Ele diz assim: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, nenhum poder maligno, nada que agora exista ou que venha a existir, pandemia passada, pandemia futura,
nem altura, nem profundidade, e o sentido aqui é prosperidade e adversidade, nem o dia mais abençoado e nem o dia do fundo do poço. Nada pode nos separar do amor de Deus. E aqui nós encerrando, eu cito um eminente teólogo reformado, que ele descreve assim o amor de Deus. Essas 4 coisas, abre aspas, essas 4 coisas, de maneira mais sublime, enaltecem o amor de Deus para conosco. A majestade do que ama, ou seja, um Deus soberano que não carece de nós e nem é obrigado a nos amar. A segunda coisa, a pobreza e a indignidade do que é amado. Nós, pecadores, homens falhos, imperfeitos, inconstantes, transgressores da aliança. Terceiro, a dignidade daquele no qual nós somos amados, Jesus Cristo. Deus entregou por nós o que Ele tinha de mais precioso, mais do que todo o universo, o seu único Filho. E, por último, a multidão e a excelência dos dons que emanam daquele que nos ama. Todos os benefícios da nossa salvação, principalmente o maior de todos os dons, que é o próprio Deus. Ele que é o objeto de gozo e alegria eternos. É isso que Deus nos dá por causa do seu amor. Deus nos dá a si mesmo. A nossa segurança, irmãos, não está fundamentada em nossos sentimentos ou em nossas habilidades. Você que entrou aqui nesta noite está passando por lutas, dificuldades. Saiba que os nossos sentimentos são frágeis, são limitados. O nosso amor é vacilante, mas a nossa fé está alicerçada no amor imutável do nosso Deus. As circunstâncias que você passa não mudam este amor. Deus é por nós. E por isso o salmista diz, e aqui já concluindo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oremos. Graças te damos, ó Deus, por tua palavra. Pedimos mais uma vez, ó Pai, que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações pela ação graciosa e generosa do Teu Espírito Santo. Que saiamos daqui, ó Deus, alegres, confortados, na certeza de que o Senhor é por nós. Nós Te louvamos, ó Deus, e pedimos a Tua bênção sobre aqueles que sofrem, aqueles que às vezes estão passando por alguma luta. Que possam sair daqui, ó Deus, na certeza que estão em Tua presença e que são amados pelo Senhor com amor eterno e leal. Nós oramos e Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém.